Bom dia a todos, queridos e queridas, companheiros e companheiras de jornada, rumo à luz, rumo à ascensão espiritual e planetária. Tudo bem com vocês? Então, meus queridos, hoje é dia 1º de setembro de 2023 e nós vamos juntos dar continuidade à nossa jornada de cura da criança interior através dos ensinamentos de um curso em milagres, ok? Então, meus amores, começamos o nosso vídeo com a leitura do texto que governa a nossa lição, que é o texto O que é o Mundo, tá? O que é o Mundo é o terceiro texto da segunda parte do livro de exercícios de um curso em milagres. O mundo é falsa percepção. Nasceu do erro e não deixou a sua fonte. Ele deixará de existir quando o pensamento que lhe deu origem deixar de ser apreciado. Quando o pensamento da separação for modificado para um pensamento de verdadeiro perdão, o mundo será visto sob outra luz, uma luz que conduz à verdade, na qual o mundo todo tem que desaparecer, assim como todos os seus erros têm que sumir. Agora a sua fonte se foi, e os seus efeitos também. O mundo foi feito como um ataque a Deus. Ele simboliza o medo. E o que é o medo senão a ausência de amor? Assim, o mundo foi feito para ser um lugar em que Deus não pudesse entrar e no qual o seu filho pudesse estar à parte dele. Aqui nasceu a percepção, pois o conhecimento não poderia causar tais pensamentos insanos. Mas os olhos enganam e os ouvidos ouvem o que é falso. Agora, os erros vêm a ser bastante possíveis, pois a certeza se foi. Em seu lugar nasceram os mecanismos da ilusão. E agora eles partem para achar o que lhes é dado buscar. Seu objetivo é cumprir o propósito que o mundo foi feito para testemunhar e fazer com que seja real. Eles veem nas suas ilusões apenas uma base sólida, onde a verdade existe, mantida à parte das mentiras. No entanto, tudo o que transmitem é apenas ilusão, mantida à parte da verdade. Assim como a vista foi feita para conduzir para longe da verdade, ela pode ser redirecionada. Os sonhos vêm a ser o chamado de Deus e um novo propósito pode ser dado a toda a percepção por aquele que Deus designou como o Salvador do mundo. Segue a sua luz e vê o mundo tal como ele o contempla. Ouve apenas a sua voz e tudo o que fala contigo. E deixa-o dar-te a paz e a certeza que jogaste fora, mas que o céu preservou nele para ti. Que não descansemos em nosso contentamento enquanto o mundo não tivesse unido à nossa percepção, que já foi mudada. Que não estejamos satisfeitos enquanto o perdão não tiver se tornado completo. E não tentemos mudar a nossa função. Temos que salvar o mundo, pois nós que o fizemos, nossos egos que fizeram o mundo, temos que contemplá-lo através dos olhos de Cristo, para que o que foi feito para morrer possa ser restituído à vida que dura para sempre, ok? Passamos para a nossa lição do dia, que é a maravilhosa lição 244. Em nenhum lugar do mundo eu estou em perigo. O teu filho está a salvo onde quer que se encontre, pois estás lá com ele. Isto é, o meu ser real, o Filho de Deus, a minha imagem verdadeira, como a gente diz na Seichonoye, a minha consciência crística, sempre está a salvo. Eu posso brincar de qualquer videogame. Eu posso desempenhar qualquer papel, representar qualquer personagem. Certo? Deixa eu arrumar essa blusa aqui. Mas efetivamente, o meu ser real está protegido, né? Ele só precisa invocar o teu nome e lembrar-se-á de sua própria segurança e do teu amor, pois são um só. Como pode ele ter medo, duvidar ou deixar de saber que não pode sofrer, ser ameaçado ou experimentar a infelicidade,
se ele te pertence, amado e amoroso, na segurança do teu abraço paterno. E é lá que estamos na verdade. Nenhuma tempestade pode entrar no abrigo bendito da nossa casa. Em Deus estamos seguros, pois o que pode vir para ameaçar o próprio Deus ou amedrontar aquele que para sempre fará parte dele, né? Em nenhum lugar do mundo eu estou em perigo, né? E vocês vão se lembrar, eu acho que foi nessa lição no ano passado que eu contei para vocês do mestre espiritual que foi preso por engano. Ele foi preso lá no Oriente Médio, lá na Síria, né? Na verdade ele é sírio, ou é de origem síria, não me lembro, acho que agora ele é austríaco, mas é de origem síria, né? E ele foi preso lá. E dentro da prisão, ele se interiorizou e foi colocado em liberdade. Vocês imaginem só a situação de uma pessoa ser presa por engano no Oriente Médio, né? Num país que está em guerra há, sei lá, décadas, né? Pelo menos uma década aí, seguramente, tá? Então, a nossa lição hoje é: em nenhum lugar do mundo eu estou em perigo. Por quê? Porque tudo está acontecendo dentro da minha mente. Então, na hora em que eu peço pela correção da minha mente, aquela manifestação fenomênica exterior, ela pode ser corrigida também, né? Ela não é mais uma manifestação falsa, uma criação da minha mente egóica, e sim uma criação da minha mente correta. E aí todas as coisas vão voltar para os seus lugares, ok? Como é que você vai praticar isso hoje, essa lição, com a sua criança interior? Em nenhum lugar do mundo eu estou em perigo. Então você vai pegar um momento em que você tenha ficado ou se sentido em perigo com a sua criança interior, lá na idade que ela aparecer para você. Eu acabei de identificar o meu aqui agora. E você vai lá. Você vai lá cuidar dela, acalentá-la, estar presente para ela. Porque no fim das contas, meus queridos, ela sentiu muito medo e você vai lá legitimar o medo dela, tá? O que eu queria falar para vocês hoje? Eu tenho duas coisas para falar para vocês antes da gente pegar um texto para ler, tá? Então, o que eu quero falar para vocês? Eu publiquei agora o anjo do mês, que é o anjo da compaixão, tá bom? Então, o anjo do mês de setembro é o anjo da compaixão. Então, eu vou ler o textinho bonitinho aqui que eu recebo por e-mail todo mês da Fundação de Findhorn, tá? Que tem esses anjinhos lindos. E aí eu vou ler o texto para vocês, tá? Mensagem de inspiração. Então, uma compreensão sentida, né, compassiva da condição humana, que inclui a dor em alguém e nos demais e nas outras pessoas, dissolve todo o julgamento e abre o caminho para a aceitação. A compaixão é um sincero desejo de aliviar o sofrimento. A compaixão é uma enérgica emanação da parte essencial de nós que guarda a vontade pelo bem, a vontade de fazer o bem. Nós estamos em constante conexão com aqueles à nossa volta através dos nossos imprints energéticos. Cada coisa que nós tocamos está imbuída da nossa assinatura. Quanto mais intencionais nós somos, mais duradoura a nossa, mais a nossa assinatura dura e maior a influência do nosso toque, né? Em cada momento das nossas vidas, com tudo aquilo que a gente faz, tá bom? O mesmo é verdadeiro para os nossos pensamentos e sentimentos. Quanto mais fortes e mais repetitivos, mais tempo eles vão viver. Isto é, a vida deles terá uma maior duração. Sem compaixão, nós não podemos ver a verdade e passar além do sofrimento para a confiança numa realidade maior, né? Então tem um sofrimento aqui. Mas para que eu vou olhar? Eu vou olhar para esse sofrimento ou eu vou olhar para a realidade maior por trás desse sofrimento?
Eu vou olhar para todas as coisas são lições que Deus quer que eu aprenda. Qual é a lição que eu estou precisando aprender aqui? Qual é a virtude que eu ainda não desenvolvi? Como dizia minha professora de fogo sagrado, né? Qual é o que está faltando aqui para eu poder abrir o meu coração diante dessa situação? Concordam comigo? O cultivo da compaixão é uma prática que dura a vida toda. Vem com a experiência e com o florescimento de um coração inteligente. Um coração que é perceptivo às sutilezas da indiferença, da piedade, da simpatia, da amorosidade gentil e do cuidado. Então, estamos o tempo inteiro prestando atenção no que está acontecendo à nossa volta. Algumas vezes, nós podemos ficar fatigados em termos de compaixão e separar a nós mesmos do dilema de sermos humanos. Eu penso que essa pode ser uma das maiores causas da depressão, do estresse e da falta de autoestima, de alto valor. Nós estamos constantemente sendo traumatizados pela mídia e isso cria imprints energéticos que podem nos exaurir e nos levar para fora dos nossos corações. Por isso que eu digo para vocês, larguem a mídia de lado. Se esqueçam da mídia. Não há necessidade de fazer algo sobre a experiência humana. Todos nós temos os nossos pontos de gatilho, né? Temos os nossos gatilhos e esses gatilhos nos movem para a ação. A pergunta é, a nossa ação nos leva a um efeito dominó de amor ou de separação? Bacana isso nessa comparação, né? Um efeito dominó, né? Porque um mau pensamento, ele pode gerar uma série de maus pensamentos. E um bom pensamento pode gerar uma série de bons pensamentos, né? Num efeito dominó mesmo, né? Então vamos lá. Não há necessidade, apenas por esse mês, né? Porque é a energia do mês, que é a energia do anjo da compaixão. Então, o que nos está sendo pedido, né? No mês passado, nós treinamos a consciência do despertar, isto é, estarmos conscientes o mês inteiro. E nesse mês nós vamos trabalhar a energia da compaixão. Apenas por esse mês, pratique a arte da compaixão através do toque, do pensamento e do sentimento, com a intenção de deixar uma assinatura energética que anima a vontade pelo bem e pelo amor pela humanidade. Que você possa ser amarrado nas asas do anjo da compaixão e convidar todos aqueles em volta de você, né? A que venham também com esse movimento, né? E eu falei que, olha só o que ela botou. Aí ela assina carinhosamente Cat Tyler, que é o nome da autora desse texto, tá? Aí ela diz assim, se você trabalhou com o anjo do despertar no mês de agosto, então tome alguns momentos para liberá-lo com gratidão antes de dar as boas-vindas ao anjo da compaixão à sua vida para o mês de setembro. Então nós vamos agradecer aqui juntos pelo anjo do despertar, que esteve conosco durante todo o mês de agosto, e vamos convidar a presença do anjo da compaixão para nos acompanhar durante todo o mês de setembro, tá bom? Eu me esqueci de ler o texto de Marianne Williamson. Eu queria ter lido primeiro o texto dela para depois falar do anjo, mas tudo bem, daqui a pouco a gente volta para o anjo, tá? Eu tenho algo importante para falar sobre o anjo. Então, estamos no texto do dia 244 do livro A Year of Miracles, Daily Devotions and Reflections, da nossa querida Marianne Williamson. E o texto diz assim: Deus e eu somos um.
Deus é a minha fonte, que continua a me preencher com a sua nutrição e com o seu amor. Eu nunca estou sem o seu sustento, porque a cada momento ele derrama sobre mim o seu divino elixir. Cada célula minha se abre para receber a sua luz. Então, do que ele está falando? Do que ela está falando? Quando nós, em meditação, nos abrimos e pedimos por essa luz, que é o que eu sempre aconselho vocês a fazerem, né? Então, na meditação, peça pela luz dourada da consciência crística. Imagina que essa luz está entrando pelo seu chakra da coroa, que está inundando o seu ser, que está preenchendo as suas células. Isso é real, isso verdadeiramente está acontecendo. E isso está expulsando todas as energias densas do seu campo de energia. Por isso, perdão, é por isso que você precisa ter essa atitude todos os dias. Você precisa fazer isso todos os dias, é como tomar banho. Hoje você já se levantou e já tomou seu banho, você já escovou os seus dentes, você já saiu para o seu trabalho, né? Então você tem que tomar esse banho de luz para limpar você dessa densidade energética que tá na gente, que nos circunda, não tem jeito. Todos os dias a gente tem que se limpar e depois a gente vai se sujar de novo. E todos os dias a gente tem que se limpar e depois a gente vai se sujar de novo e tá tudo bem, tá bom? E aí vai chegar um momento em que nós nos limpamos mais do que nos sujamos, que é a nossa prática aqui com o Curso em Milagres, tá? Então, efetivamente, a gente vai, digamos assim, alcançando níveis maiores de energia luminosa, de energia de elevada consciência, em relação aos níveis de energia densa, tá bom? Eu não olho para as coisas exteriores para me completarem, porque eu sou completo em Deus. Eu não olho para as coisas exteriores para me sustentarem, porque eu sou sustentado por Deus. Eu preciso apenas me dar conta de quem eu realmente sou e do meu relacionamento com Deus. Eu vivo em Deus. E também Ele vive em mim. Meu Deus e eu somos um. Meu Deus e eu somos um. Meu Deus e eu somos um. Tá? Então, na minha concepção de Deus, eu e Deus somos um. Eu só me perdi aqui nesse holograma, nesse metaverso, nessa terceira dimensão. Mas já estou me lembrando de quem sou, tá? Deus está mais perto de mim do que a minha respiração. É a oração, né? Então, Deus está mais perto de mim do que a minha respiração. Deus é a luz da compaixão e estamos no mês do anjo da compaixão, olha a sincronicidade, e o poder do perdão. Ele é a verdade do meu ser e a fonte da minha força. Enquanto eu me lembrar disso, eu saberei quem eu sou. Então, que hoje nós possamos nos lembrar de que Deus e nós somos um. E de que nós todos somos um também. Somos um em Deus. Não é isso? Então, que nós hoje possamos... que nós hoje possamos nos lembrar dessa máxima, tá? Eu e Deus somos um. Isso é verdade, isso não é uma alegoria, isso não é uma forma de falar. Eu e Deus, você e Deus, nós temos uma conexão. Nós simplesmente acreditamos que essa conexão tinha sido perdida. A cura para todos os males aqui dessa terceira dimensão é eu me lembrar que a crença na separação é apenas isso, uma crença, tá? Ok? É isso que eu quero deixar como mensagem para vocês hoje. Mas por que eu quero falar do anjo da compaixão? E aí a Marianne fala que Deus é a luz da compaixão e o poder do perdão. Então, Deus é a luz da compaixão, guardem essa frase, escrevam aí essa frase na agendinha, né? Essa frase é muito bonita. Na agendinha, no dia 1º de setembro, né?
Gente, olha como estamos avançados, estamos começando setembro, estamos na lição 244. Estamos no dia 244 da nossa jornada de cura da nossa criança interior, tá? Então, olha só, por que eu quero tocar nesse assunto da compaixão com vocês novamente? Por que pra mim esse assunto não tá esgotado? Depois eu tenho que ler um comentário aqui que eu... Muito bem. Então, o que eu queria falar com vocês sobre a compaixão é o seguinte. Eu hoje recebi um vídeo muito interessante, muito interessante. Na verdade, eu não recebi esse vídeo. Eu vi um post numa conta, né, que eu sigo, de um pastor evangélico que eu sigo, que eu gosto muito dele. Eu não vou dar os créditos aqui pra ele, não vou dar o nome dele porque ele é um tipo um tanto polêmico, tá? E eu não quero trazer um ruído aqui pro nosso canal. Mas enfim, ele é alguém de quem eu gosto muito, eu admiro muito o trabalho dele, muito. E aí ele fez um post mostrando alguém falando num programa de entrevistas sobre um serial killer, né? Um assassino serial nos Estados Unidos. E esse homem, ele já teria matado mais de 40 mulheres. E ele estava passando por um julgamento, né? Óbvio lá, ele acho que foi condenado à morte na cadeira elétrica e ele teria matado mais de 40 mulheres. E ele era um assassino serial e ele foi colocado lá no dia do julgamento e os parentes das vítimas vieram expressar os seus sentimentos com relação a ele. Né? Porque lá nos Estados Unidos, efetivamente, isso em alguns estados, isso acontece, né? Os Estados Unidos da América, eles são, na verdade, uma federação de estados, então cada estado tem uma legislação própria e específica. Então, em alguns estados, a pena de morte, ela é permitida, ela é uma consequência para determinado tipo de crime, e em outros estados não, tá bom? Então, beleza. E aí... foi muito assim, muito sensacional assistir esse vídeo, muito sensacional assistir esse vídeo, porque apareciam, né, imagens dele, das outras pessoas, principalmente mulheres, xingando ele, dizendo que ele tinha que morrer, dizendo que ele tinha que morrer com requintes de crueldade, que tinham que pegar ele e bater no liquidificador, enfim. As pessoas mandando muito ódio para ele, né? E esse homem, ele foi diagnosticado com um grau extremo de psicopatia, sociopatia, né? E quer dizer, a principal característica de um psicopata, de um sociopata, é que ele não tem sentimentos. Na verdade, ele tem sentimentos, mas ele tá tão dissociado dos próprios sentimentos, ele tá tão fora de contato com os próprios sentimentos, porque ele passou por uma infância extremamente traumatizante, então ele teve que se cindir, né? Que ele não tem sentimentos. Então ele mata por prazer, mata por esporte, mata porque não gostou da cara da pessoa, mata. Simplesmente mata, né? É uma pessoa que tem zero empatia com o próximo. Muito bem. E aí, então, essas pessoas foram lá xingar ele, agredir ele lá, e ele foi filmado. E se filmou, quais foram as reações que esse homem demonstrou, né? Ele demonstrou uma total ausência de sentimento, de empatia com os parentes das vítimas, e ele demonstrou, além disso, ele demonstrou um profundo desprezo por essas pessoas que estavam ali xingando ele porque ele matou alguém do seu convívio, da sua família, né? O que seja, né? Mas aí, né? E ele olhava para essas pessoas com total desdém e com um total assim, como é que eu avaliaria? Um total isolamento emocional. Olha, isso aí não é problema meu, isso não é da minha conta, né? E eu imagino que vocês já devem ter tido contato com pessoas que são assim, tá? Com pessoas que são assim.
Eu já tive o desprazer de ter contato com essas pessoas, né? E inclusive no meu trabalho, né? No meu antigo trabalho, né? E eu me lembro de algumas situações, um exemplo assim bobo, né? Mas, por exemplo, você tá chamando a pessoa a assumir a responsabilidade por algo que ela fez, que ela tinha que ter feito, porque aquilo era parte do trabalho dela, e a pessoa simplesmente diz pra você, não, isso não é problema meu, eu não tenho nada a ver com isso. Eu não sei de quem é esse trabalho, eu não tenho nada a ver com isso não é problema meu, né? Até você ter um relacionamento com uma pessoa que não tá nem aí pros seus sentimentos, né? O que é bastante comum também. Mas a beleza do vídeo é a seguinte, é que no final chega um homem, né? E esse homem, eu não sei se ele era pai de uma menina que ele matou, ou se ele era o marido de uma mulher que ele matou, enfim, eu não sei, não fica claro no vídeo. E aí o homem vira-se pra ele, vejam bem, o cara, o cidadão tava lá impassível, ouvindo todo tipo de julgamento, todo tipo de impropério dos parentes das vítimas dele, tá? E eu acho assim super legal, eu acho que foi uma tremenda sincronicidade, né? Deus colocar esse vídeo para eu assistir hoje, quando a gente está abrindo o mês de setembro e convocando o anjo da compaixão para estar conosco durante todo o mês e convocando, pedindo, né, para o Espírito Santo, pedindo para Deus que ele nos ajude a efetivamente nós trabalharmos essa virtude, né? O ver além. O que é a compaixão? É você ver a essência da pessoa. Você não está olhando para o ego, corpo, personalidade, você está olhando para a essência da pessoa. Não que você não vai estabelecer limites. O homem foi preso, sei lá, foi executado, ele teve que se confrontar com as consequências da decisão dele de matar 40 mulheres. Certo? Mas, bom, aí voltando, né? Chegou um homem e esse homem virou pra ele e falou: olha, você fez XYZ e eu poderia estar aqui destilando o meu ódio em direção a você. Mas não foi isso que o meu mestre me ensinou. E aí ele tá falando de Jesus. Não foi isso que o meu mestre me ensinou. O meu mestre me ensinou a perdoar. Então, a única coisa que eu tenho para dizer para o senhor é que, apesar de toda a minha dor, apesar de todo o meu sofrimento, eu verdadeiramente o perdoo. Eu perdoo o senhor pelos seus atos. E aí, o que acontece com esse homem cheio de desdém e cheio de indiferença por todos aqueles outros parentes de vítimas que estavam ali junto com o júri xingando ele. E tipo assim, o julgamento foi filmado, foi televisionado, aquelas coisas, né, que americano se amarra, né? Aquele circo, vai ser julgado o seu fulano de tal que matou 40 mulheres. No mínimo, né, gente? Porque quando o cara ele gosta de matar, de repente 40 foram as descobertas, né? De repente houve mais mulheres, mais vítimas, né? E aí ele começa a chorar. Este homem começa a chorar. Conclusão, o ódio, o xingamento, a agressão não tocam o coração dele. Mas a manifestação do perdão do outro sim toca o coração dele. Então vai e alcança a essência dele. E ele começa a chorar. Não sei o que ele estava sentindo, eu não estava dentro dele. Mas se ele começa a chorar, muito provavelmente nós podemos inferir que muito provavelmente ele se dá conta do que ele tinha feito e ele se arrepende. Né? E, gente, essa é a essência do perdão, da compaixão. É você olhar para o outro
e ver o que no outro é igual a você. E você tentar imaginar qual deve ter sido a dor do outro para o outro ter decidido matar 40 pessoas. Porque ele matava, né? Quando o cara vai e mata 40 mulheres, 40 pessoas, ele de alguma maneira ele tá tentando sentir um alívio. Dentro da cabeça dele, ele tá fazendo um bem para a humanidade. Né? Ele tá tão desconectado do próprio ser, né? E aí, qual é o gancho aqui com a criança interior? O gancho qual pode ter sido a criação desse homem na infância dele para ele ter chegado à idade adulta obcecado por assassinar mulheres. Algo muito primário ali na relação dele com a mãe, né? Um belíssimo de um curto-circuito. Concordam? Né? E aí a gente pega a lição de ontem. Hoje eu não julgarei nada do que acontecer. Então, se eu julgo, eu só posso julgar baseada em fragmentos da realidade, porque eu não tô vendo o todo, né? E aí, hoje a gente diz... Eu não estou... Como é que é a lição de hoje? Em nenhum lugar do mundo eu estou em perigo. E aí eu ensinei para vocês o mantra da Seichonoye, imagem verdadeira, harmonia, perfeição. Imagem verdadeira, harmonia, perfeição. Então, diante do seu inimigo entre aspas, diante daquele que vem para a sua vida para te causar mal, para te fazer algo de ruim, qual é a sua única arma? Usando aqui a palavra arma de uma maneira inapropriada, mas para que vocês possam entender. Então, quais são as nossas únicas armas diante dessa pessoa que nos vem fazer mal? Você viu a pessoa chegando, você já vai entrar na sua vibração de compaixão e de perdão. Imagem verdadeira, harmonia, perfeição. Porque na imagem verdadeira do outro, na essência do outro, ele é o Filho de Deus perfeito, inteiro, completo, maravilhoso e isento de pecado e sem pecado, assim como você também o é. Né? Então aquela pessoa tá ali vivenciando um sofrimento tal, tamanho é o sofrimento dessa pessoa que leva essa pessoa a precisar aliviar o próprio mal-estar matando gente. Né? Ou vamos pensar numa pessoa que rouba. Ela tá vibrando tanto na escassez, tanto, que ela entende que ela só pode ter se ela tirar do outro. Ela não olha para as bênçãos que Deus está derramando sobre a vida dela, como a Marianne Williamson falou hoje no texto, né? O que ela diz aqui? Deus é a minha fonte e Ele continua a me preencher com a sua nutrição e com o seu amor. Eu nunca estou sem o seu sustento, pois a cada momento Ele derrama sobre mim o seu elixir divino. Cada uma das minhas células se abre para receber a sua luz, a luz dele, a luz de Deus. Né? Então eu estou vibrando na escassez e eu estou olhando para o lado, para ver o que o meu irmão tem. Porque se eu tirar do meu irmão, então eu terei. Mas eu me esqueço que eu só posso ter verdadeiramente aquilo que eu consigo ter, que chega para mim a partir da minha conexão divina, da minha conexão com o Criador. É através dele que me chega tudo de maravilhoso. É através dele que a minha vida é preenchida com bênçãos e milagres, né? Então eu vi esse vídeo e eu amei o vídeo. Muito, muito interessante. Você vê o homem derreter ali, né? E vocês sabem, né, que eu trabalho com florais e tem uma essência dos florais australianos que eu amo, que é uma essência para você abrir o coração de uma pessoa que está muito, muito, muito empedernida, né? Cujo coração está muito empedernido, né? Então, assim, é possível.
Mesmo se nós tivermos passado por infâncias horrendas, que nos tiraram completamente a nossa empatia, a nossa conexão com a humanidade, mesmo assim nós podemos encontrar esse lugar de compaixão dentro de nós. Isso é real, tá bom? Bom, hoje eu não vou ler texto porque a gente já tá aí adiantado e eu ainda tô aí me recuperando dessa gripe, mas eu vou ler alguns comentários que eu recebi pelo vídeo de ontem no nosso canal no YouTube, tá? Se o meu telefone me permitir. Muito bem. Então, muitas pessoas me desejando melhoras. Muito obrigada, gente. Muito obrigada. A Ana Clarice, ela mandou assim: Nossa, Jaqueline, caiu um paralelepípedo na minha cabeça, uma grande ficha. Quando eu tinha uns 7 anos, eu me lembro que a minha mãe tinha medo de chuva. E sempre que ela via nuvens escuras no céu, ela fugia para a casa das vizinhas. Um dia eu voltei da escola e ela estava na casa de uma vizinha. Fui lá e vi a mulher coando café num coador de pano e tive nojo. É, Ana, isso é coisa de mineiro, né? Eu uso coador de pano na minha casa. Eu gosto muito de café feito no coador de pano. Né? Mas aí a gente também não sabe em que estado que estava o coador de pano aí dessa senhora, né? Então ela colocou o café numa xícara e me deu. E eu recusei. E a minha mãe mandou que eu tomasse o café. 7 anos, obrigando uma criança a tomar um café com 7 anos, hein? Eu tomei. E eu tomei. Naquele dia eu vomitei até as minhas entranhas. Foi horrível. E outra vez a minha mãe estava conosco na casa da minha avó materna. E ela percebeu que tinha esquecido a escova de dentes e pediu a minha. E eu disse não emprestei. E dessa vez ela não conseguiu me obrigar. Mas eu me lembro da cara dela e da minha avó me recriminando. Como assim essa criança tem nojo da mãe? Eu sempre fui nojenta, né? Quer dizer, sempre foi uma criança que tinha lá os limites dela com relação à emoção do nojo, né? Mas a ficha é: eu não suporto receber ordens ou autoridade sempre que eu julgo que são autoritárias e que podem me obrigar a fazer o que eu não quero. Eu tenho medo de ser submetida a fazer o que eu não quero. Eu não entendia muito bem o porquê disso, mas fez tanto sentido essa lembrança. Se você não contasse a sua história, talvez eu jamais me lembrasse. Muito obrigada. Vou escrever e meditar sobre isso. Então, gente, é isso, hein? É isso. Isso é psicanálise. São essas memórias virem e a gente... E aí, óbvio que você vai pegar a psicanálise com o Divino Espírito Santo, né? Você vai entregar essas lembranças nas mãos do Divino Espírito Santo, né? Mas isso nos ajuda a que nós possamos nos lembrar o que eventualmente está por trás de algum tipo de atitude que possa eventualmente parecer, inclusive para nós, muito estranhas, né? Por que eu tenho essa atitude? Por que eu tenho essa atitude? Por que isso me incomoda tanto? Né? Por que eu vejo um café coado no pano e eu tenho vontade de vomitar? Por quê? Né? Talvez no caso da Ana ainda exista uma lembrança anterior. Porque um café coado no pano, né? Não é algo assim tão do outro mundo. Pelo menos aqui no Brasil. Eu não sei em que estado estava esse coador, mas fico aqui me perguntando se embaixo dessa lembrança já não tinha outra, né? Um café coado no pano. Né? Porque um café coado no pano pode ser tão desesperador. Um café coado no pano. Né? E é aí que nós precisamos entrar com a nossa validação, com a nossa aceitação, com a nossa compreensão e com a nossa investigação, obviamente, né? Rosemar. A parábola, né, do cavalo, do homem do cavalo, caiu como uma luva. A minha mãe era muito amorosa
E nesse aspecto ela não fazia isso não. Mas dizia quando saíamos com ela para fazer qualquer coisa: não me peçam nada, hein? Porque não temos dinheiro. E hoje, quando eu saio, eu tenho que comprar ao menos um pão de queijo na rua. De forma que é um luxo para mim, né, no caso, sair e poder comprar coisas, quaisquer que sejam. Em uma ocasião, tínhamos por volta de 7 e 6 anos, eu e a minha irmã. Aconteceu que estávamos de férias na casa da minha tia e havia na geladeira um danoninho. A minha irmã viu e pediu para a minha tia, mas a minha tia não deu, dizendo que era para minha priminha, que era pequena na época. Minha mãe ficou muito brava, não falou nada e fomos embora. Por que essa mãe teria ficado brava, né? Porque a tia tinha comprado um danoninho numa época em que essas coisas eram muito caras para a própria filha, né? Vocês percebem? Vocês percebem essa coisa de a gente não saber ouvir o não? E de a gente levar o não pro lado pessoal? Na mesma noite, a minha irmã teve febre alta e vômitos. Eu nunca me esqueci desse episódio. Pois é, mas aí por que essa mãe teria ficado tão ofendida? Se era todo mundo pobre, né? Pelo que eu tô entendendo, né? E aí me vem uma coisa de uma vitimização, né? Porque pelo que você fala, Rosemar, talvez a sua mãe não pudesse falar para sua tia algo do tipo: olha, você pode dar o danoninho para ela que daqui a pouco eu vou no supermercado e compro mais para fulaninha, sua filha. Mas pelo que eu entendi não era o caso, né? Então aí está a nossa dificuldade de lidarmos com a realidade e com o limite dos outros. Não sei se eu entendi corretamente. Se a situação não tiver sido essa, escreva por favor, tá bom? Muito bem. E tinha, complementando aqui a mensagem da Ana Clarice, peraí só um minuto, deixa eu silenciar. Aqui, complementando, a Ana Clarice: às vezes eu nem sei se eu quero, mas só o fato de remeter a me obrigar a fazer já me faz reativa, tá? É ok, é isso mesmo. Às vezes a gente não quer simplesmente sentir que está sendo obrigado a fazer alguma coisa, certo? É isso, exatamente isso, tá? O Marco Túlio botou assim: olá professora, assisti os longas e as séries completas de Star Trek. A clássica nova geração Enterprise, Voyager e essas mais recentes. Strange New Worlds, Star Trek Discovery, The Orville e outros que nem me lembro agora. KKKKK, e me lembrei desse episódio do Charlie X. Muito bom. Eu adoro Star Trek. Muito obrigado por tudo. Falando de ontem, de anteontem, tá? Eu acho. Muito bem. Então, gente, em algum momento das nossas vidas, lá nas nossas infâncias, por ignorância, né? Ignorância no sentido de ignorar, ignorar no sentido de não saber, e não no sentido de que haja uma má intenção. As nossas necessidades emocionais, a nossa necessidade de sermos perdoados, ou sermos amados, ou sermos aceitos e objeto de compaixão, essas necessidades elas não puderam ser atendidas. Mas se elas não foram atendidas, é porque nós não tínhamos encarnado, tendo desenvolvido essa virtude. Então, gente, a virtude da compaixão é uma virtude que nós precisamos desenvolver. E é importante que nós tenhamos em mente que sentir compaixão não implica não estabelecer limites. Na verdade, é muito o contrário. Quando eu verdadeiramente tenho compaixão, eu posso estabelecer limites. Quando eu não estou na compaixão, eu posso estar, inclusive, me culpando ou culpando o outro, e aí, nessa culpa, eu não vou conseguir estabelecer os meus limites.
Na compaixão eu consigo estabelecer os meus limites. Olha, eu entendo que isso aqui hoje é verdadeiro para você. Eu entendo, eu consigo ter empatia com você. Eu consigo unir o meu coração ao seu nessa situação. Mas essa situação não está boa para mim, então eu vou picar a minha mula. Porque uma coisa muito importante, que ainda bem que eu me lembrei de falar antes de encerrar o vídeo, uma coisa muito importante, gente, é que talvez a pessoa mais difícil pra gente praticar a compaixão seja com nós mesmos. Então, sempre que você estiver, isso é uma dica que eu dou pra vocês, sempre que você estiver tendo os seus limites emocionais esticados por alguém num relacionamento abusivo, e você tá pensando assim, nossa, eu tenho tanta peninha dessa pessoa, coitado, coitada, né? Coitadinho dele, coitadinha dela. Isso é tudo do ego. Você tá na ilusão de superioridade, tá? E aí eu vou pedir a você para se fazer a seguinte pergunta: se eu tivesse compaixão por mim, se eu tivesse peninha de mim, se eu estivesse do meu lado, o que estaria acontecendo neste relacionamento? Como eu estaria me colocando diante desse relacionamento? Como eu estaria me colocando diante dessa pessoa? Como eu estaria agindo, né? A minha mãe, já falei aqui com vocês, né, que a minha mãe, ela falava muitos ditados, né? A minha irmã, inclusive, fala isso. Ela fala, nossa mãe era a rainha dos ditados. Alguns muito desnecessários, muito. Mas alguns outros muito bons. E ela tinha um ditado que é: amigos, amigos, negócios à parte. Que eu sempre busco colocar em prática nas minhas amizades, nos meus relacionamentos. Amigos, amigos, negócios à parte. Então, se eu vou fazer um negócio com meu amigo, é negócio, né? É negócio. É negócio. E aí a gente vai ver como é que fica um negócio que seja bom para os dois lados. Porque a gente já sabe, nós somos estudantes de um curso em milagres, que pro Divino Espírito Santo o jogo é de ganha-ganha. Não é um jogo de soma zero, que para eu ter, você tem que perder. É o jogo do ganha-ganha. Eu ganho, mas você ganha também, né? E aí isso me lembra a uma outra coisa que é muito importante que nós aprendamos nessa nossa jornada de cura da criança interior. Muito importante, muito importante. Nós precisamos aprender a identificar quando, como, por quem e por quê nós estamos sendo emocionalmente vampirizados. Porque como a maioria absoluta das pessoas que está por aí no mundo não se conecta com Deus, não preenche o seu tanque de energia lá com o Criador, nós ficamos nos vampirizando uns aos outros. Até que possamos aprender a fazer diferente. E aí nós vamos ter que aprender a não permitir que os outros nos vampirizem. E, gente, essa vampirização emocional pode ser aquela pessoa que só te procura quando precisa, aquela pessoa que é super interesseira, aquela pessoa que anda com você no trabalho só porque ela quer tá nas bocas lá, ela tá fazendo amizade com você porque você conhece todo mundo, né? Aquela pessoa que pega o seu dinheiro, aquela pessoa que vive te pedindo favor, mas na hora em que você pede algum, ela nunca tá disponível. Aquela pessoa que senta com você e só fala de si, que nem pergunta pra você, e aí, Jaque, como foi o seu dia? Como está a sua vida? Ela só fala dela. Aquela pessoa que é notoriamente interesseira, só se aproxima de você quando ela vê que ela tem alguma coisa pra ganhar em cima das suas costas. Então, o que o universo está tentando nos ensinar com essas ocorrências nas nossas vidas? A gente estabelecer limites e fronteiras. A gente dizer assim, olha, amiguinho, até aqui você vai, tá tudo bem, a partir daqui não.
você tem um dinheiro para me emprestar? Ih, não, na verdade até eu tenho dinheiro, mas está todo na aplicação, só daqui a um ano que sai. Ah, é? É. Não, eu não tenho. Ou então você pode optar por ser honesto, falar, olha, fulano, eu adoraria te emprestar dinheiro, mas da última vez que eu te emprestei não foi possível para você pagar, né? Então o que eu aprendi com isso? Que se eu tiver para te dar, se eu tiver sobrando e eu puder te dar, eu vou te dar amorosamente, mas emprestado não mais, não posso. Porque senão eu fico contando que você vai me pagar e aí você não me paga. E isso nós precisamos aprender a fazer com os nossos familiares também, né? Com todas as pessoas nas nossas vidas. Essa é a nossa lição. Esse é o nosso dever de casa. Mas, se nós ainda temos tão pouca autoestima, tão pouca autoestima, tão pouca autoestima, que a gente precisa fazer alguma coisa pelo outro para que o outro goste da gente, porque a gente não tem o nosso próprio amor, então a gente quer o amor do outro, então nós vamos continuar escorregando nessas situações. E aí nós não vamos conseguir estabelecer, desenvolver a virtude da compaixão e estabelecer um comportamento que seja baseado na compaixão. Né? Então, nesse exemplo do dinheiro, eu posso ter compaixão, eu posso ter muita compaixão que o outro, pelo fato de o outro ainda não saber lidar com o dinheiro dele. Mas eu posso entender que se eu não tiver o meu dinheiro na minha conta bancária no dia 5, o meu condomínio não vai ter como ser pago. E aí não é bacana, né? Não é bacana. Porque todos pagam o condomínio. A gente paga o porteiro, a gente paga a conta de luz, a gente paga a conta de água, a gente paga a faxina, a limpeza, a gente paga o recolhimento do lixo, né? A gente paga as eventuais obras que o nosso condomínio vai ter que passar. Então é bacana que a gente pague as nossas contas em dia, né? Então é isso, meus queridos. Eu vou lembrar novamente vocês da lição do dia. Em nenhum lugar do mundo eu estou em perigo. Você vai lá, vai buscar sua criança interior bem ferida, lá no momento que ela tenha se sentido bem em perigo, vai levar o seu amor, a sua presença, o seu consolo, a sua proteção, tá? E vai praticar a sua lição do dia hoje com ela. E vai se lembrar que durante todo o mês de setembro estaremos praticando o desenvolvimento da virtude da compaixão. Tá bom, meus amores? Então eu deixo vocês com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, com um beijo imenso. E se Deus quiser, nós nos vemos novamente amanhã.